dinheiro falsificado, Porto Alegre, Shakespeare, assalto a banco, quadrinhos, animação, humor afiado, um protagonista moralmente ambíguo, plot twist muito bom. Tudo isso culminando num dos roteiros mais geniais do nosso cinema. O Homem que Copiava pode parecer à primeira vista um filme sobre um jovem tentando conseguir dinheiro para conquistar uma garota. Mas o Jorge Furtado constrói um roteiro tão bem elaborado que quando a gente percebe, a gente já foi longe demais. Vem comigo que hoje a gente vai destrinchar como esse filme mexe com a sua cabeça e, sem você perceber, te transforma em cúmplice da história. Em 2003, quando O Homem que Copiava foi lançado, R$50 valiam muito. Ou seja, para comprar as coisas do dia a dia, as pessoas andavam com moedas no bolso. Algo bem raro de se ver hoje em dia, né? Agora me diz, você consegue lembrar alguma coisa que dá para comprar com menos de R$1? Mas eu consigo usar uma Insider. Peraí, deixa eu explicar. Uma camiseta Insider custa R$179, mas dura pelo menos 2 anos. Se você usa 2 vezes por semana, são 208 usos nesse período. O custo por uso? Apenas 86 centavos. Comparando, uma camiseta convencional de R$60 que desbota e fica velha em 6 meses, sai por R$2,50 por uso e logo vira pano de chão ou você só usa em casa por vergonha de usar na rua. E por que a Insider é diferente? Ela tem garantia de 2 anos contra desbotamento. Não precisa passar, ou seja, menos tempo e energia desperdiçados. Alta durabilidade e conforto incomparável. Consumo mais sustentável porque você não precisa ficar comprando roupa nova o tempo todo. A Insider tá comigo há mais de 2 anos nesse canal porque eu realmente uso os produtos deles. Vocês que me seguem lá no Aprofunda Ideias sabem que eu tô usando direto lá nos stories e nas publicações. Inclusive, essa aqui que eu tô usando agora, que é a Oversized, que ela é um pouquinho maior e ela fica um pouquinho mais larga, é uma das minhas preferidas. Se você ainda não tem uma Insider e quer renovar o seu guarda-roupa em 2025, só você apertar no link que tá aqui na descrição ou no comentário fixado que o meu cupom APROFUNDO já vai ser aplicado automaticamente no carrinho. Sério, em 2025 vai de Insider, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Primeiro a gente precisa conhecer quem é Jorge Furtado. Jorge nunca seguiu um caminho convencional. Começou cursos de medicina, psicologia, jornalismo e artes plásticas, mas não concluiu nenhum. Sua verdadeira paixão foi descoberta no escuro das salas de cinema, assistindo aos grandes diretores da Novela Vague. O estalo veio ao assistir Deu Pra Ti anos 70, um filme local que provou que o cinema também podia ser feito ali, em Porto Alegre. Nos anos 80, dirigiu curtas, trabalhou com publicidade e até comandou o Museu de Comunicação de Porto Alegre. Em 1987, Jorge Furtado ajudou a fundar a Casa de Cinema de Porto Alegre. Durante a vigência da Lei do Curta, que exigia a exibição de curtas-metragens antes dos filmes nos cinemas, Furtado ganhou notoriedade com obras como O Dia em que Dorival Encarou a Guarda e Barbosa. Mas foi com Ilha das Flores que ele cravou seu nome na história do cinema brasileiro. Com apenas 12 minutos, Ilha das Flores consegue ser um tapa na cara que ninguém esquece. O curta de Jorge Furtado não é apenas um filme, é uma experiência. Ele nos leva por uma jornada aparentemente simples. O caminho de um tomate desde a plantação até o seu destino final. Mas essa trajetória revela algo muito maior. O absurdo da desigualdade social, onde um alimento recusado por porcos pode ser a única opção para pessoas em extrema miséria. O telencéfalo altamente desenvolvido, combinado com a capacidade de fazer o movimento de pinça com os dedos, deu ao ser humano a possibilidade de realizar um sem número de melhoramentos em seu planeta, entre eles, cultivar tomates. A forma como o filme conta essa história é o que o torna tão impactante. A narração de Paulo José, com um tom neutro e didático, faz parecer que estamos assistindo a um documentário institucional. Mas a ironia é cruel. O que está sendo explicado é a falha brutal do nosso sistema. A montagem ágil, cheia de repetições e frases marcantes como telencéfalo altamente desenvolvido e polegar opositor, reforça a ideia de que, apesar de toda a nossa inteligência, a humanidade
humanidade ainda trata alguns dos seus próprios como descartáveis. Logo no início, a frase "Deus não existe" pode assustar, mas não se trata de um ataque religioso. O que o filme sugere é que, para essas pessoas que vivem do lixo, Deus não está ali. O que existe é a fome, a indiferença e a falta de justiça. E quando chegamos ao fim, com a cena de um ser humano revirando restos de comida debaixo do sol escaldante, a última frase ecoa na mente. Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. O que Ilha das Flores faz não é apenas mostrar a miséria. Ele obriga a gente a enxergar de um jeito impossível de ignorar. Lançado em 1989, o filme segue sendo exibido em escolas e debatido até hoje. Porque no fundo, a pergunta que ele deixa não tem uma boa resposta. As coisas realmente mudaram? A gente pode perceber que Ilha das Flores foi o ponto de partida para o estilo único de escrita de Jorge Furtado, pois já apresenta elementos narrativos que ele refinaria ao longo da carreira. O curta estabeleceu a sua abordagem ágil, irônica e profundamente crítica, características que ele levaria para a TV e o cinema. Nos longas-metragens, esse estilo continua. Em Houve Uma Vez Dois Verões, por exemplo, ele mantém o ritmo acelerado, os diálogos afiados e a estrutura episódica, elementos que remetem à construção fragmentada de Ilha das Flores. A maneira como Chico e Rosa vivem encontros e desencontros segue a lógica de um roteiro que brinca com o tempo e a informação, uma técnica que Furtado já dominava no curta de 89. O fato de Houve Uma Vez Dois Verões ter ganhado o melhor roteiro original no Prêmio Grande Otelo do cinema brasileiro só reforça que a escrita sempre foi a espinha dorsal do seu cinema. O roteiro de O Homem que Copiava começou a ser rabiscado em 15 de outubro de 1996 e só recebeu seu retoque final em 18 de setembro de 2001, poucos dias antes das filmagens. Durante esse processo, Jorge Furtado ancorou sua ideia na célebre frase do escritor, cartunista e humorista Milor Fernandes: "Quando você copia alguém, é plágio. Quando você copia 300 pessoas, é pesquisa." Milor, um dos grandes nomes do jornalismo e da literatura brasileira, era conhecido por seu humor afiado e a sua capacidade de transformar reflexões filosóficas em tiradas inteligentes e sarcásticas. Essa visão sobre referências e originalidade combinava perfeitamente com a proposta do filme, que usa uma salada de influências para construir sua trama e narrativa. Lázaro Ramos interpreta André, o protagonista do filme, um jovem humilde que trabalha em uma fotocopiadora e encontra na falsificação de dinheiro um caminho para conquistar seus objetivos. Leandra Leal interpreta Silvia, a vizinha misteriosa por quem André se apaixona, que, ao longo do filme, revela ser muito mais do que aparenta. Luana Piovani interpreta Marinês, uma jovem carismática que faz parte do grupo de André e tem papel importante na trama. E o Pedro Cardoso interpreta o Cardoso, um amigo de André e peça fundamental nos acontecimentos que desencadeiam o plano do protagonista. O elenco não poderia ser mais perfeito, com interpretações afiadas e uma química impecável entre os personagens. André tem 20 anos, uma rotina monótona e um trabalho simples em uma fotocopiadora de Porto Alegre. Ele mora com a mãe, faz as mesmas coisas todos os dias e leva uma vida sem grandes emoções. Até que ele se apaixona por Silvia, sua vizinha, que ele observa da janela com um binóculo. Decidido a conhecê-la, André descobre que ela trabalha em uma loja de roupas e vê uma oportunidade. Se conseguir R$38 para comprar um presente para a mãe na loja, terá uma desculpa para vê-la de perto. Mas essa é só a superfície do iceberg que é O Homem que Copiava. Nesse vídeo eu não vou simplesmente contar a história cena por cena, mas sim analisar as técnicas de roteiro que fazem esse filme tão brilhante. Se você quiser assistir antes, o longa está disponível gratuitamente aqui no YouTube. O link está aqui na descrição. Agora, se você não se importa com spoilers e prefere mergulhar direto nas nuances da narrativa antes de assistir, fica ao seu critério. Seja qual for a sua escolha, eu garanto que essa história tem muito mais camadas do que parece à primeira vista. Uma das formas mais eficazes de mergulhar o espectador na mente de um personagem é entrar diretamente na sua cabeça, tornando seus pensamentos parte da narrativa. O Homem que Copiava faz isso de maneira brilhante ao começar com uma espécie de documentário da rotina de André, narrado por ele mesmo. Desde o início, a gente já entende que ele vê o mundo de um jeito particular, com um olhar metódico e detalhista, o que nos coloca na sua perspectiva desde os primeiros minutos. A narração em off é frequentemente debatida entre os roteiristas. Muitos argumentam que ela pode ser um artifício preguiçoso, usado apenas para explicar em vez de mostrar,
tornando a experiência cinematográfica menos envolvente. Quando mal utilizada, ela diz o que a cena já está mostrando, sem adicionar nenhuma nova camada à história. A narração em off ela é própria da literatura, é uma coisa da literatura que o cinema importou, né? E ela corre com a história, né? Em 2, 3 frases, a literatura faz horrores. Ela vai de um lugar para outro e muda, e passa anos, 5 anos passaram e ela voltou à sua casa e pronto. Aquilo já foi, né? Em Blade Runner, a versão de 1982, o corte original do clássico do Ridley Scott tinha uma narração em off imposta pelo estúdio, onde o Deckard, o Harrison Ford, explicava de maneira excessivamente expositiva o que estava acontecendo, tornando a experiência mais óbvia e desnecessária. Tudo começa com um problema simples. André quer dinheiro para comprar um vestido para Sylvia. A solução? Claro, é copiar notas de 50 reais. No início, isso parece quase uma brincadeira inocente, sem grandes consequências. Mas Jorge Furtado constrói a narrativa de forma gradativa, esticando a corda pouco a pouco, nos levando por um caminho onde cada transgressão parece lógica, até que, sem perceber, a gente já está compactuando com o crime. Funciona assim: André quer dinheiro para um vestido. Descobre que pode copiar dinheiro na papelaria onde trabalha. A ideia de imprimir uma nota falsa surge como uma brincadeira. A brincadeira vira um plano real. Para funcionar, ele precisa trocar a nota falsa por dinheiro verdadeiro. Quando dá certo uma vez, ele tenta de novo. E de novo, até que não há mais volta. O crime não acontece de uma vez, ele cresce como uma bola de neve, e o público acompanha cada decisão sem perceber o tamanho da escalada. O que torna isso genial é que André nunca parece estar cometendo um grande crime, porque a lógica dele é plausível. Ele não quer ser um bandido, não tá roubando por ganância, ele apenas quer resolver um problema. E assim somos levados a enxergar o mundo pelos seus olhos, sem julgamentos, nos tornando cúmplices das suas escolhas. A metáfora da cópia de dinheiro é uma das sacadas mais geniais do roteiro. O filme brinca com a ideia de que dinheiro, no fim das contas, é só um pedaço de papel com valor simbólico, e que a sua autenticidade depende apenas do que as pessoas acreditam. Desde o começo, André, que trabalha com cópias, olha para o dinheiro como algo que pode ser reproduzido. Afinal, se ele conseguir imprimir uma nota idêntica à original, qual a diferença entre a nota falsa e a nota verdadeira? O Banco Central cria dinheiro do nada, então por que ele não pode fazer o mesmo? Se você tá gostando desse vídeo, tá vendo que deu um trabalhão, por favor, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque isso ajuda muito a gente continuar com esse trabalho. E sabe quem é que foi que escolheu este tema desse vídeo que a gente está fazendo aqui? Sim, o Clube Aprofundo. Todo mês a gente tem uma enquete para saber qual tema a gente vai falar, e dessa vez ganhou O Homem que Copiava. Se você quiser me ajudar a escolher os temas e também ter o seu nome no final de todos os vídeos e assistir eles um dia antes de todo mundo, é só apertar nesse botão Seja Membro. Se esse valor couber no seu bolso, aí você vai fazer parte de uma comunidade que está crescendo todo dia. E não esquece de hypar esse vídeo se essa opção estiver disponível para você, tá bom? É isso, obrigado, bora voltar pro vídeo. Essa lógica desafia a nossa visão tradicional sobre dinheiro. Dinheiro é só um papel, mas é o que define o que a gente pode ter ou não. E se a gente fizesse uma cópia perfeita, o que torna o original mais válido? E se o sistema pode imprimir dinheiro, por que o cidadão comum não pode? Até certo ponto, o roteiro nos guia para ver André como um criminoso racional, alguém que quer apenas melhorar sua vida e não tá machucando ninguém diretamente. Quando ele passa de falsificador para ladrão, a lógica do filme nos faz pensar, mas ele não tá roubando de uma pessoa, tá roubando de um banco. E aí vem a pergunta central: o banco pode ser uma vítima? Essa é uma técnica narrativa que já foi usada muitas vezes no cinema e na literatura. Quando vemos alguém assaltar um banco em um filme, normalmente a gente não sente o mesmo tipo de pena que sentiríamos se ele estivesse roubando de uma família comum na rua. É por isso que histórias de assalto a banco costumam ter protagonistas carismáticos. Pense em 11 Homens e um Segredo ou La Casa de Papel, porque no fundo há um desejo inconsciente de ver o sistema sendo enganado. Mas Jorge Furtado vira o jogo de propósito. Quando o assalto dá errado e um segurança é baleado, o impacto emocional é imediato. Até aquele momento, a jornada de André parecia justificada dentro da sua própria lógica. Mas, de repente, há uma vítima real, um trabalhador ferido ou morto por conta de um golpe que até então parecia limpo. Esse momento força o público a questionar tudo o que aceitou até ali. A cumplicidade que construímos com André começa a se desfazer.
Será que ele foi longe demais? Mas antes que possamos processar essa dúvida completamente, o filme nos joga outra reviravolta. Descobrimos que o segurança baleado é o pai abusivo de Sylvia. E aqui o roteiro brinca com a nossa empatia de novo. Em poucos minutos a gente passa um arco emocional completo. Primeiro, estávamos ao lado de André porque ele só estava roubando um banco. Depois, sentimos culpa porque um inocente se feriu. Mas então descobrimos que esse inocente era, na verdade, um agressor. O que antes parecia um crime brutal volta a parecer uma espécie de justiça poética. Esse é um dos grandes méritos do roteiro de Jorge Furtado. Ele não nos diz o que pensar, ele nos coloca na posição de julgar as ações de André e sentir, na pele, como a moralidade pode ser uma linha tênue e subjetiva. O que alguém pensa quando está fazendo um trabalho mecânico, sozinho, silencioso, me intrigou, assim. Então o Homem que Copiava é um pouco sobre isso também, assim. O que pensa um cara que pensa ali todo tempo? Ele tá ainda mais no caso dele, que ele lê pedaços das coisas. Ele fica pensando, ele lê realmente, ele pensa. Essa salada de referências que o Jorge Furtado usa no Homem que Copiava pode parecer aleatória à primeira vista, mas na verdade é um recurso narrativo cuidadosamente estruturado. Em vez de apenas encher o filme de citações à cultura pop sem propósito, Furtado utiliza elementos enciclopédicos da mídia visual para construir a narrativa de forma dinâmica, evitando que o espectador se canse da história enquanto mergulha na mente acelerada de André. O uso de montagens e efeitos gráficos não é gratuito. Ele reflete a própria forma como André enxerga o mundo. Como cartunista, ele interpreta a realidade através da linguagem visual. E o filme acompanha esse pensamento, brincando com diferentes estilos de animação e narrativa para ilustrar sua visão. A rotina da mãe de André é mostrada como uma história em quadrinhos, com cortes rápidos e legendas, como se ele estivesse desenhando a sua própria vida. Quando ele lembra da infância, o filme se transforma em um desenho animado baseado em sua própria criação, o Zé Caolho. Ao explicar o nome do prédio onde Sylvia mora, Santa Cecília, o filme faz uma pausa para uma sequência visual didática, como se fosse um infográfico animado. Esses momentos são esteticamente lindos, mas também cumprem um papel essencial na narrativa. Eles não apenas tornam o filme mais dinâmico e envolvente, mas também nos mostram a mente fantasiosa de André. Entre todas as referências que Jorge Furtado espalha em Um Homem que Copiava, talvez a mais sutil e brilhante seja a ligação com William Shakespeare, mais especificamente com o Soneto 12. Durante o filme, André copia um livro de sonetos de Shakespeare, mas naquele momento ele lê sem realmente entender o significado. Apenas no final, quando Sylvia começa a traduzir o poema para ele, o verdadeiro sentido se revela. O Soneto 12 fala sobre a passagem do tempo, a mortalidade e a ideia de que tudo se desgasta e desaparece, usando imagens como um relógio, uma árvore seca e flores murchas. No entanto, Shakespeare sugere que a única maneira de vencer o tempo é através da procriação, criando uma cópia de si mesmo. E aqui que tá o detalhe genial. Essa é a questão central do filme. André começa copiando dinheiro, imagens sem valor real. Mas ao longo do filme ele descobre que copiar não é apenas imitar, mas sim transformar em algo novo. Shakespeare também está presente no filme com uma inversão de Hamlet. No original, Hamlet é um filho que quer vingar o assassinato do pai, matando o tio usurpador. Em Um Homem que Copiava, essa lógica se inverte. Sylvia é uma filha que deseja a morte do pai abusivo para vingar a mãe falecida. Pô, por que eu fui parar de fumar? Mulher é uma merda. E ela nem é tão gostosa assim, ó. Tem muito peito. Ela não disse que o cara precisava ser rico e não fumante? É. Então, por que tu não espera ficar rico pra parar de fumar? Esse diálogo entre o André e o Cardoso resume de forma muito simples o tema central do filme. O dinheiro resolve tudo. Mas Jorge Furtado, ao invés de jogar essa ideia de maneira didática, constrói esse conceito através do humor e da lógica distorcida do protagonista. A fala de André não é apenas uma piada, ela revela uma lógica que o filme inteiro sustenta. Não importa quem você é, como você age ou quais são seus defeitos. Se você tiver dinheiro, tudo se ajusta. Cardoso quer conquistar Marinês, então ele muda um hábito pessoal por ela. Mas, na visão de André, isso é inútil, porque o que realmente importa não é o cigarro, é o dinheiro. Se Cardoso fosse rico, Marinês aceitaria até mesmo que ele fumasse. A ironia é que André inverte a lógica tradicional do esforço pessoal. Não se mude por amor, primeiro fique rico.
O resto se resolve. Outro diálogo maravilhoso é o que abre o filme. Uma situação aparentemente simples entre André e a caixa do supermercado, mas é um exemplo perfeito de tom, misturando humor, frustração, monotonia e tensão crescente em uma estrutura de sketch tragicômica. E por que ele funciona tão bem? A falta de dinheiro é um problema claro e concreto. Desde o início, vemos André tentando fechar a conta com o pouco de dinheiro que tem. O filme já nos mostra sua limitação financeira sem precisar de uma explicação direta. O problema dele é palpável e universal. A frustração de André cresce a cada resposta mecânica da funcionária. O diálogo é repetitivo, burocrático e a cada nova tentativa de encaixar os fósforos na compra, ele se enrosca mais na própria confusão. A cena transforma um momento banal do dia a dia em um labirinto sem saída, refletindo a monotonia sufocante da vida de André. O público sente agonia com o que pode acontecer. A cena se estende, se repete e ficamos presos nessa troca quase absurda. Será que ele vai perder a paciência? Será que alguém vai brigar com ele? Será que ele simplesmente vai desistir? Esse tipo de desconforto, onde pequenas tensões do cotidiano se tornam gigantescas, é essencial para o tom do filme. O plot twist da Sylvia em Um Homem que Copiava é um dos momentos mais impactantes do filme. E essa força vem da forma como o Jorge manipula a percepção do público. Durante toda a história, seguimos a visão de André, e o roteiro nos conduz sem nunca levantar suspeitas sobre Sylvia, até que a verdade explode de repente. Esse é o segredo do twist. Ele não é inesperado porque a informação não estava lá, mas porque nunca pensamos em questionar o que estava diante dos nossos olhos. Desde o começo, Sylvia é apresentada como um ideal romântico. A gente vê ela da mesma forma que o André a vê. Distante, misteriosa e aparentemente inocente. Ele a observa com binóculo, se encanta por sua simplicidade e acredita que ela precisa ser salva da sua realidade difícil. Como estamos dentro da mente de André, compramos essa visão sem questionar. O truque genial do roteiro é que nunca vemos Sylvia sem a presença de André. Não há momentos em que ela está sozinha, onde poderia revelar algo sobre si mesma. Tudo o que sabemos sobre ela vem do que André pensa e sente, e isso cria uma falsa segurança no público, nos fazendo acreditar que ela é exatamente como ele imagina. Sylvia não era a donzela em perigo, mas sim uma peça essencial no jogo. Ela sempre soube do que estava acontecendo e manipulou a situação ao seu favor. No final, percebemos que André não era o mestre do plano, ele era apenas um peão no jogo de Sylvia e seu pai. E o mais surpreendente é que o André não se incomoda com isso. Pelo contrário, ele aceita o seu lugar no jogo e segue em frente. O filme poderia ter transformado essa revelação em um conflito, mas em vez disso, cria uma aliança inesperada. André e Sylvia se tornam cúmplices, sem precisar disputar quem foi mais esperto, porque no fim, os dois venceram. Se desde o começo a gente soubesse que a Sylvia e o André iam cometer isso aqui que tá escrito aqui, talvez a gente não embarcasse tanto na história. Mas o Jorge constrói tudo de forma tão lógica e gradual que quando a gente percebe, a gente já tá completamente envolvido. Diferente de roteiros que apresentam heróis e vilões bem definidos, O Homem que Copiava nos coloca ao lado de um protagonista moralmente ambíguo. André não é um vilão clássico, mas também não é um herói. Ele apenas segue tomando decisões que, uma a uma, o empurram para caminhos sem volta. A grande sacada do roteiro é que o André nunca diz "eu não tive escolha", um clichê comum em filmes sobre crimes. Pelo contrário, ele tem escolhas o tempo todo e aos poucos vai se convencendo de que está apenas resolvendo problemas. O impacto disso é que, sem perceber, o público também passa a justificar suas ações, seguindo sua lógica até o momento em que não há mais como voltar atrás. No final, André e Sylvia fogem com o dinheiro e recomeçam a vida. Mas o roteiro não os pune nem os redime. Não há um julgamento claro. A moralidade fica nas mãos do espectador. Eles foram inteligentes? Sortudos? Criminosos? A resposta fica por nossa conta e essa é a grande genialidade do filme. Ele não apenas nos faz assistir a história, mas nos transforma em cúmplices dela. O filme foi um sucesso de público. Alcançou 680 mil espectadores nos cinemas, um feito notável para um filme médio, ou seja, uma produção de orçamento relativamente pequeno, sem uma grande estratégia de lançamento e sem pretensões de ser um blockbuster, mas que ainda conquistou centenas de milhares de espectadores. Além de sucesso nas telonas, o filme também teve bastante sucesso quando foi exibido na Rede Globo em 2004. E também liderou a lista de comercializações do cinema nacional no exterior.
Um fato curioso é que Jorge Furtado e sua equipe descobriram que O Homem que Copiava ganhou uma cópia não oficial na Índia. O filme Currency, dirigido por Swati Bhaskar e lançado em 2008, tem praticamente a mesma história, com pequenas alterações e a adição das tradicionais músicas dos filmes indianos. Furtado revelou que, desde que venceu um prêmio no Festival de Kerala, os produtores indianos tentaram comprar os direitos do filme, mas as ofertas sempre foram muito baixas, e ele nunca aceitou vendê-las. Mesmo assim, o filme foi recriado. Apesar da clara inspiração, o diretor disse que nunca cogitou processá-los, encarando o caso com ironia, o que, de certa forma, faz todo sentido, já que estamos falando de um filme sobre cópias. E a gente não pode esquecer que este filme gerou um dos melhores momentos do programa do Jô. E assistir cinema. Qual é esse filme que você tá fazendo? É o filme do Jorge Furtado, O Homem que Copiava. O filme é protagonizado por aquele ator... Pelo Mauro Galvão. Não. Pelo Pedro Cardoso. Não, por um ator que eu admiro muito, que é o Lázaro Ramos. Você já viu ele? Ele fez Madame Satã, ele tem feito muito cinema, ele é maravilhoso. Vamos mostrar um trecho aqui no telão. Vamos lá. Mostra lá. Aí. Ele esteve aqui no programa. É que a gente é meio parecido a ele, né? Aí a gente sai até ele, assim. Tô iguaizinho. Esse aí sou eu. Vai contar pra ele, ó, ele, eu. Vamos fazer. Ele. Deixa pra outra hora, porque também parei de comer. Olhando bem, você vê que tem uma diferença. E eu falando normal. Ele é mais apurado que você. Mas é muito parecido. Tem gente que acha que a gente é irmão. Ele. Pode parar de fazer tudo. Eu e ele. Agora parece que você tá se olhando no espelho. E a carreira de Jorge Furtado não para por aí. Se você gostou de O Homem que Copiava, vale muito a pena conferir outros trabalhos dele. Eu recomendo fortemente Lisbela e o Prisioneiro, onde ele assina o roteiro, além de Meu Tio Matou um Cara e Saneamento Básico, o filme, onde ele atua como diretor e roteirista. Cada um desses filmes carrega sua marca única. Histórias envolventes, diálogos afiados e uma forma criativa de contar o cotidiano com inteligência e humor. No meio de tantos filmes que se vendem como originais, mas só são ideias recicladas, O Homem que Copiava é um filme sobre cópia, que, ironicamente, é uma das obras mais originais do cinema brasileiro. Olá, meu nome é Lucas Seixert, eu sou jornalista e criador de conteúdo. Você pode me seguir no @aprofundideias para saber todos os bastidores do canal e pode me seguir também no @olucasseixert para saber sobre o filme que eu estou produzindo esse ano. Ele se chama O Famigerado Relacionamento à Distância e o roteiro tem muita, mas muita inspiração do Jorge Furtado, de todas essas maluquices que eu citei aqui nesse vídeo, porque eu estudei muito esse filme pra escrever esse roteiro. Então você vai lá em @olucasseixert, me segue lá, acompanha os stories, porque eu também falo sobre empreendedorismo, falo sobre criatividade, enfim, você vai gostar bastante. E tem muito mais coisa nesse filme que eu não citei, porque ele tem várias coisas. Então vamos fazer o seguinte, se você já assistiu esse filme, por favor coloque aqui nos comentários coisas que eu não falei, mas que você lembra, que você notou, porque tem muitos detalhes mesmo. Agora, se você nunca assistiu esse filme e chegou até o final desse vídeo, vai lá, assiste e depois volta aqui, porque eu quero saber o que você achou, qual que foi a sua percepção. Eu preciso agradecer minha parceira de sempre, a Insider, que voltou aqui pro canal. Não esquece do meu cupom que tá aqui no comentário fixado e também na descrição. Eu tô usando aqui a minha Tech T-shirt Oversized, que é uma das minhas preferidas, eu amo muito usar. Então, se você quiser uma também, é só vir no link aqui embaixo. É isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos pra gente dar sempre esse up no cinema nacional. E a gente se vê na próxima. Até mais.